Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da nossa série especial em comemoração aos 90 anos do Grupo Tristão. Eu sou Stephanie Sampaio e hoje vamos falar sobre protagonismo. O Brasil segue sendo o maior exportador de café para o mundo e hoje vamos te mostrar que o Grupo Tristão faz parte dessa história. Nesse episódio vamos dar destaque aos números atuais do café e também um pouco do mercado internacional, especialmente a Ásia, e te contar o que vem pela frente no sentido de tecnologia, sustentabilidade e estratégia. E para fazer esse bate-papo comigo, temos a honra de receber aqui no estúdio do Grupo Tristão, Márcio Cândido, ele que é uma das lideranças fundamentais do grupo e também presidente do Conselho de Exportadores de Café do Brasil. Seja muito bem-vindo, Márcio. Obrigado, Stephanie. Prazer estar aqui com você e muito feliz em estar convidado para participar da história dos 90 anos do Grupo Tristão. Perfeito. E, Márcio, para a gente começar, eu queria que você trouxesse um pouco desse panorama e também que a gente trouxesse alguns números. Segundo dados da Secafé, a gente teve em 2024 mais de 50 milhões de sacas de café exportado, especialmente o Arábica e o Canefra, também conhecido como nosso Conilon e Robusta. Mas quais foram os fatores estratégicos que colocaram de fato esse café brasileiro e também capixaba aí em destaque no mundo? Nós podemos destacar como fatores a questão da sustentabilidade, hoje bastante em evidência, cumprimento de contratos, obviamente evolução da qualidade com pesquisa e tecnologia, o apoio da iniciativa privada, várias empresas, cooperativas, multinacionais e principalmente do Grupo Tristão. E também, obviamente, o apoio do braço governamental do setor público, que trabalha muito alinhado junto com o setor privado. Eu estou falando tanto a questão estadual, municipal e a questão federal também. Nós realmente temos uma interlocução que favorece muito o produtor. E eu acho que é super legal a gente trazer isso, né, Márcio? Porque, de fato, quando a gente fala do Grupo Tristão, essa história ela se mistura, com a cafeicultura de todo o Brasil, porque por muito tempo vocês se tornaram o principal exportador do Brasil. E eu queria que você falasse um pouquinho, como é que é a sua história, como é que essa história tem ligação direto com a história da exportação nacional do café? A Tristão é interessante porque, começando, como você falou, em 1935, ela inicia operando numa forma em que ela recebia, na verdade, café dos tropeiros, produtores que iam colher seus cafés e vinha como moeda de pagamento de produtos adquiridos na Casa Misael. Essa operação, hoje a gente chama de barter, que é exatamente você entregar o seu produto em troca de um benefício em favor do produtor. Ou seja, na sua essência, a Tristão já praticava uma ferramenta que é indispensável para o trade mundial e para a própria produção, já que ela garante os preços futuros sem correr riscos, simplesmente aportando parte da sua produção. Outra coisa que eu acho interessante, já avançando mais, é quando a Tristão começa a exportar café, na década de 60, a forma como isso acontece, Ela vai encontrando alguns players, primeiro na Europa, depois aqui na América do Sul, e posteriormente vai avançando em relação a outros estados, Na década de 80, eu entrei na Tristão em 1977, entrei com 15 anos. Então a minha história, e isso eu queria deixar registrado aqui o meu agradecimento à Tristão, porque eu sempre digo o seguinte, aquele a quem é dado uma oportunidade, abrace-a, torne ela um valor, porque isso vai fazer diferença não só na sua história, mas na história de milhares e milhares de pessoas ao longo da vida. E com relação à empresa, como você disse, na década de 80, maior exportador por 10 anos consecutivos, talvez, para quem não sabe, percentualmente a Tristão tenha sido o maior exportador ainda até hoje, porque a safra da época, os anos eram bem menores e o volume que ela exportava era muito grande. Uma coisa também que eu queria ressaltar em relação à Tristão é que ela não ficou olhando somente para o seu próprio negócio, mas o quanto que ela podia impactar a cafeicultura como um todo. Isso diz respeito tanto à questão do Conilon no Espírito Santo, e aí nós vamos falar sobre isso mais adiante, e também na questão dos arábicas. Então, muitas das vezes, além da ação direta para um produtor, eu destaco muito a ação direta da Tristão para as principais cooperativas de café do Brasil. Por exemplo, quando você fala numa Coabriel, ela
tem pela Tristão uma empatia, porque a parceria possibilitou o plantio de conilon. Quando você fala da Cochupé, maior exportador e hoje maior cooperativa de café arábica do mundo. E aí eu sugiro vocês que procurem ler um livro, e o livro é do Sr. Otto, e na página 55 ele conta que a Cochupé não deixou de existir por uma ação direta do Grupo Tristão. Também no Cerrado, a Cocacé, que é uma cooperativa mais relevante, eu me lembro de um comentário dele, Márcio, tinha dia que nós tínhamos que vender café para Tristão para receber o pagamento no mesmo dia ou de manhã cedo, senão nós não conseguimos adiante. Então, essa visão, sabe, de trabalhar por um todo, que torna a Tristão tão grande. Quando a gente viaja o mundo inteiro, e isso eu destaco muito também, pessoas de mais idade, mais história do que eu, por exemplo, embaixadores, de várias embaixadas que eu visito como presidente do Secafé, e quando eu falo que eu sou diretor, estou diretor da Tristão, do grupo Tristão Trading, eles falam, a Tristão, você é diretor da Tristão, Márcio, eu conheço a Tristão há muito tempo. Então isso vai mostrar a magnitude do que é o nome da nossa empresa e o nosso grupo. Eu acho que isso ficou muito claro e evidente, né, no Coffee Dinner, que aconteceu em julho, em Campinas, um evento organizado pelo Secafé, né, que teve aí o tema, né, o futuro do fluxo do comércio. E isso foi muito destacado quando a gente viu vários países nesse evento, que era um evento internacional, e muitos países dando também essa honra a vocês, né? Por exemplo, representantes da Ásia levando palestra por convite de vocês e destacando especialmente isso, né? O quanto que essas iniciativas que vocês fizeram de dar a mão para o produtor, de abrir mercados nunca explorados e de fato de construir uma história de confiança fez toda a diferença. Então fala um pouquinho para mim qual é de fato esse alcance dessas iniciativas que vocês fazem lá fora. Nesse sentido também, uma contribuição grande da Tristão é quando ela abre parte do tempo do seu executivo, nesse caso o Márcio Cândido Ferreira, né, que tem a responsabilidade de tocar os negócios propriamente dito no mercado interno e no mercado internacional, junto com toda a equipe do grupo, mas abre mão de boa parte do tempo desse executivo em favor da cafeicultura brasileira e mundial. Então, a realização do Coffee Dinner, como você bem colocou, foi o primeiro evento, talvez, no mundo em que a gente conseguiu trazer os CEOs das principais multinacionais. Nós tínhamos a liderança ali da indústria americana de café, nós tivemos toda a representatividade da indústria europeia, e o que foi bacana é porque os clientes que nós logramos trazer, não só o Secafé, mas a Tristão, como patrocinador diamante, e pela história que ela tem com esses clientes, foram de muita representatividade. Nós trouxemos o maior torrador de café do Japão, nós trouxemos o maior torrador de café da Alemanha, nós trouxemos outros colegas, outros clientes nossos de extrema representatividade, inclusive aqui na América do Sul, parceiros nossos há mais de 60 anos. Então essa é uma história muito longa. E quando a Tristão se apresenta ali como patrocinador diamante, ocupando o espaço que lhe é de direito, e obviamente sem nenhuma soberba, sabendo também da relevância dos demais que ali estavam, e sempre com aquela capacidade de apoiar iniciativas, então mostra o tamanho que é a Tristão. E quando os clientes vieram, e o feedback que a gente teve, o Secafé está fazendo uma pesquisa cliente por cliente e autoridade por autoridade, isso inclusive através de e-mail. E os elogios que a gente teve foi assim, tipo assim, nós não imaginávamos um evento desse porte. Márcio, obrigado. Nossos clientes da Tristão disseram o seguinte: obrigado por insistir tanto para que nós viéssemos. Foi imperdível. E eu quero destacar, ninguém é presidente do Secafé se não for diretor de uma empresa. Então tem a sua história como profissional, mas a história só existe se for te dado espaço. E a Tristão deu esse espaço. Eu queria até mesmo, às vezes, até fugir um pouco do nosso roteiro aqui, mas um ponto que me chamou muita atenção, até mesmo no jantar de encerramento
do Coffee Dinner foi a homenagem que vocês fizeram, né, para um grande parceiro de vocês na Argentina. Eu acredito que eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que isso faz parte dos valores também que o Grupo Tristão carrega, né? Eu acho que a empresa de vocês é uma empresa que tem essa origem, né, de fato, na terra, uma origem com valores bem construídos, e vocês, de fato, levam isso para além da comercialização de café. O parceiro ali citado, né, que é o Sr. Roberto Segurel, ele é uma pessoa que tem 98 anos. Acredite ou não, ele renovou a carteira de motorista para 100 anos. E eu fiquei pensando, né? Ele saiu do país dele para prestigiar vocês com 98 anos. Então, de fato, vocês impactaram a vida dele de alguma forma. Ah, com certeza. Ele começa no café exatamente com a Tristão, nos anos 60. A nossa segunda exportação foi para a empresa dele. Ele é, além de ser o nosso agente exclusivo desde sempre, ele é também o terceiro maior importador de café da Argentina. E a Argentina, ela toma todas as variedades de cafés do Brasil, inclusive cafés especialíssimos. E o Segurel, eu tenho uma lembrança muito interessante sobre ele, porque quando eu, após 10 anos no setor de tráfego de exportação, fui para a área comercial, eu me lembro do dia que eu atendi a ligação e era o Segurel ligando. E ele não me conhecia, falei um pouco assim em espanhol com ele, e aí ele me conhecia, mas não na área comercial, me conhecia desde que eu comecei a Tristão. Mas aí eu me lembro que me perguntaram o seguinte, você quer ter o seu primeiro cliente? Eu falei, quero. Ele falou assim, quem é? É o Segurel. Ele é muito exigente, Márcio. Eu falei, tá bom. E a nossa relação, tanto ele como cliente, como meu amigo, o Segurel é o único cliente que não me chama de fornecedor. Ele fala para os filhos dele que eu sou o irmão adotivo que eles têm. Então isso foi muito bacana. Eu acho que isso é interessante, né? Porque mostra que vocês como grupo, e não somente o senhor como diretor, mas várias outras pessoas que a gente conversa, de fato constroem relações muito além, né, das relações comerciais. E até mesmo aproveitando esse gancho, eu queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre Ásia, porque eu acho que também tem a ver com a nossa conversa, né? Porque, de fato, vocês têm ganhado muita força, né, na Ásia. A gente tem o Japão, né, como o quinto maior importador até maio desse ano, né? E, de fato, olhando muito mais para o café e muito mais para o café brasileiro. E o Grupo Tristão tem ação direta dentro disso. Queria que você falasse um pouquinho de quais as oportunidades e desafios que você vê, especialmente em relação a essa questão comercial com a Ásia. A Ásia, nós começamos a fornecer café para o Japão nos anos 80. E isso começou através da Ueshima Coffee Company, que é o maior torrador de café do Japão, inclusive também muito importante na Europa. Há uns anos atrás ela adquiriu uma outra empresa chamada UCC, só que era United Coffee Company, hoje também Ueshima. Então, partindo do Japão, olhando também para a Coreia, que tem um consumo de café, a Coreia do Sul tem um consumo de café muito relevante, a Tristão, ela é respeitada e respeita bastante o mercado asiático. A nossa relação ali, ela é familiar, a UCC é uma empresa familiar, assim como a Tristão é. E a Ásia é um ponto de muita relevância para a gente também, quando você olha a Indonésia, onde está o terceiro maior torrador de café do mundo e talvez hoje um dos principais parceiros também da Tristão, também uma empresa familiar. Então, histórias conquistadas em família, que, assim como a história do próprio Segurel, que é amigo do seu Jones Tristão, que foi eles se encontraram que vieram. Mas voltando para a Ásia, um dado interessante é que a gente viu ali no Secafé que o crescimento populacional nas próximas décadas, nós deveríamos sair da ordem de 8 bilhões de pessoas, 8,5, para a ordem de 10,5. Então, é um crescimento de 2 bilhões. Agora a pergunta é, onde será esse crescimento? E ali foi citado principalmente a Ásia. Eu lembro que a citação foi Índia, Paquistão, Indonésia e também citou África, Nigéria. E, obviamente, a gente vê o consumo de café se expandindo muito na China. Nessa viagem que eu fiz inicialmente como Secafé na China, onde pude palestrar em Xangai, em Pequim, participar da feira em Kunshan, estar com todas as autoridades do Brasil, ficou muito evidente o anseio da população em tomar cafés e cafés muito bons.
E dali, eu seguindo para a Coreia, me surpreendeu muito a quantidade de cafeteria por metro quadrado. Exatamente. Eu esbarrava em muita cafeteria e ali também é um mercado onde o principal fornecedor é o nosso principal parceiro. A Tristão tem esse lado, assim, eu digo, abençoado por Deus, né? Ela sempre se conecta com empresas que têm essa pegada familiar, esse respeito pela produção e que vão se destacando ao longo do tempo. Eu acho que valores puxam valores, né? Eu acredito que esses são princípios, né? Que norteiam o crescimento de grandes empresas e por isso que isso faz toda a diferença pra gente. Ainda falando sobre Ásia, eu quero também reforçar, né? E lembrar um pouquinho de que recentemente, né? Vocês estiveram entregando uma homenagem também para esses parceiros e construindo ainda mais essa relação. Por que manter essa relação viva é tão importante assim para vocês? Porque o café, ele forma amigos, laços de amizade. E os nossos laços com a Ásia, como eu citei aqui, são realmente muito fortes. E quando você completa 90 anos, a empresa, por exemplo, que a gente homenageou no Japão, a família Ueshima, muito amigos nossos, nós somos assim, muito admiradores do trabalho da UCC, da sua história também. E quando a gente olha o que a gente conseguiu alcançar com eles, é natural que a gente vá e leve uma obra de arte que mostra realmente o quão representativo eles são, mas principalmente esse laço. Aquela obra ela foi marcante porque ela diz o seguinte: Tristão e UCC, Espírito Santo. E aí nós vamos falar um pouco aqui sobre o concurso de qualidade. Na verdade, os cafés arábicas da Montanha do Espírito Santo, até final dos anos 90 e início dos anos 2000, eram reconhecidos de baixíssima qualidade. Então esse laço de parceria entre Tristão e UCC tornou pioneiro o concurso de qualidade das montanhas e hoje nós sabemos todos, você conhece bem, aos que estão nos ouvindo, os melhores cafés do Brasil não existem sem os cafés da montanha, com microclimas, com características especiais. E observem o impacto da qualidade de vida e no IDH, onde tem café, o Índice de Desenvolvimento Humano, seja no Espírito Santo, seja em Minas Gerais, onde todos atuam e a Tristão, um papel de destaque, muda vidas, muda gerações. Eu acredito muito nisso, né? A gente vê o poder transformador da qualidade do café nessas famílias. E pra gente já quase indo aí para os caminhos finais, né? Queria que a gente falasse um pouquinho, né? O Brasil segue firme em exportações. O Espírito Santo, ele lidera no Conilon, né? E a gente tem essas conexões com a Ásia, que vem cada vez mais fortalecendo, e o Grupo Tristão muito olhando, né, para essa questão sempre de qualidade e tecnologia. Mas queria que você falasse um pouquinho para você, Márcio. Qual é o maior legado que o Grupo Tristão está deixando, né, para o café nacional e também capixaba? O legado que eu digo que a Tristão, o maior que ela deixa, é exatamente em transmitir para o mundo a imagem e os valores agregados no café. Qualidade, sustentabilidade, principalmente respeito pelo produtor. Muitas das vezes você tem que abrir mão da sua margem para não deixar de participar e muitas das vezes você tem que abrir mão até da sua imagem, assim, de logo na frente e trazer junto com ela a imagem, bem, eu não ando sozinho, então tem um produtor, tem uma família e o impacto econômico que é gerado pela evolução da cafeicultura brasileira chama muita atenção no mundo inteiro. Eu vou compartilhar com vocês, esses últimos dias eu tenho dado muitas entrevistas, o pessoal tem acompanhado, mas ontem eu dei uma entrevista que, se ela sair da forma como está ali colocada para mim, ela vai ser no principal jornal, que é o China Daily. Então ele é o maior jornal de toda a Ásia. E eu mandei várias fotos. E para minha felicidade, tem foto do Márcio, presidente do Secafé, tem uma foto do Márcio trabalhando, e tem uma foto que eu considero importantíssima, em que eu estou provando cafés do concurso da Real Café. O novo mundo que quer consumir café falou: Márcio, esta é a foto. Quando foi isso? Onde aconteceu? Me conta a história. Então, pelo que me consta, deverá sair nesse
importantíssimo veículo de comunicação da Ásia. O China dele é bilhões de pessoas na Ásia. E aí você vai dizer, vai sair uma imagem, não do Márcio. Não do Márcio com o microfone na mão, né? Mas do Márcio provando café, do Márcio caracterizado Real Café. Que legal. Não existe o Márcio sem Tristão, não existe o Márcio sem Real Café, não existe Brasil sem o Grupo Tristão, no que diz respeito a café. Assim como não existe Tristão sem cada produtor. Exatamente, eu acho que você falou tudo, assim, né? Porque, de fato, essa história, ela é construída por várias mãos. E por isso que receber você aqui no nosso estúdio é tão maravilhoso e, de fato, uma honra pra gente. A gente, mais uma vez, agradece, né? Essa parceria, esse carinho que você tem com toda a cafeicultura brasileira, mas também com o nosso Grupo Tristão. E agora, Márcio, eu queria que você falasse um pouquinho de qual é a sua visão para o futuro, né? Quanto ao grupo e quanto também ao mercado brasileiro. O que a gente pode esperar para os próximos anos? Eu vejo as perspectivas futuras muito boas, muito positivas. Isso porque nós vemos uma tendência de crescimento de consumo no mundo, principalmente por parte da Ásia. Por outro lado, o consumo ele passará necessariamente por um aumento de consumo de cafés robusta. A relação de consumo no mundo ela é normalmente 55% arábica, 45% robusta. Isso deve se inverter. Por quê? Primeiro, pelo avanço de qualidade dos cafés robustos, e aí eu estou falando do Conilon no Capixaba, por exemplo. E também pela capacidade de resposta de produtividade que o Conilon tem, muito acima dos arábicas, que também estão evoluindo bastante. Mas o mundo ele precisa de mais café e desenvolvido numa área menor, não desmatamento e, se possível, recuperação de áreas, né? Áreas de pastagens recuperadas, uma agricultura regenerativa. Então, é esse conceito que o mundo está buscando. Isso conversa muito com o pensamento que a Tristão tem. Em termos de investimentos, a gente está vendo o investimento da Tristão se aproximando mais do produtor. A gente adquiriu uma área muito relevante que está estrategicamente ao lado do porto, que será o principal porto para escoar café e outros produtos da economia, da produção do Espírito Santo e adjacência de outros estados também. E também a questão do Espírito Santo está se representando cada vez mais em função da sua importância em cafés robustos. Aí você vai olhar em Minas Gerais. Minas Gerais segue sendo, como disse o governador lá no Conferine, né, o atual governador, né, o governador Zema. Ele disse que talvez Minas Gerais precisasse mudar o nome, você lembra? Ele disse que ao invés de ser Minas Gerais, poderia ser Agro Gerais, porque pela primeira vez o agro superou a mineração. E, obviamente, a gente sabe que essa superação foi em função da alta de preço, né, nos cafés arábicas e também no Conilon. A expectativa, como você estava me perguntando, é que haja uma demanda cada vez maior. O Brasil é aquele que pode responder a essa demanda e, ao mesmo tempo, entregar, porque o café não termina quando você faz a venda. O café, na verdade, só termina quando o consumidor bebe o café. Com relação a você estava perguntando sobre a expectativa, é que nós tenhamos realmente uma evolução da produção de café no Brasil em relação ao consumo, um aumento significativo de consumo. Isso perpassa pelo Espírito Santo, porque mais e mais cafés Conilon ou robustos serão demandados. Café se conversa muito bem no blend, café se conversa muito bem também isoladamente. Por quê? Porque tem uma produtividade maior e, ao mesmo tempo, o mundo quer café com sustentabilidade, não desmatamento, recuperação de pastagem, né, agricultura regenerativa. E quando você pensa naquilo que a gente pode alcançar, a Tristão, já olhando para os próximos 90 anos, ela foi buscar uma nova área, onde ela tem estrategicamente o novo porto, que é o porto de onde vai escoar um maior volume de café. Ela tem também ali, na sua vizinhança, milhares de produtores, ou seja, de um raio de circunferência muito pequeno, a Tristão terá acesso aos milhões de sacas de café. E isso faz com que a gente traga, dentro desse projeto que está mais conectado ao produtor, que aí eu acho mais relevante, é oferecer ao produtor a oportunidade de onde eu vou guardar meu café. E eu escutei de alguns dizendo o seguinte: se a Tristão estiver aqui,
eu fico muito mais feliz, porque tem segurança em guardar café dentro do Grupo Tristão pela história que ela tem, né? Aí eu queria falar uma coisa também aqui, direcionada para vocês que estão ouvindo esse podcast. E vou repetir, valorize muito a oportunidade. Eu me lembro do dia que eu entrei na Tristão. Eu vou confessar para vocês aqui, no dia que eu parar de trabalhar, eu vou postar na rede social que estiver lá o meu primeiro contra-cheque, porque esse eu tenho guardado. Ele conta a minha história com meus 15 anos. E o que eu percebi quando eu entrei na Tristão? Eu percebi ali uma empresa acolhedora. Então, desde sempre, a Tristão é muito acolhedora. E eu percebi ali uma baita oportunidade. A minha história começa como um mero menino comerciante de produtos aos 5 anos de idade em Brasília. E depois ela vai para o mesmo menino com 10 anos na praia de Copacabana vendendo o mais conhecido biscoito do mundo, do Brasil, aquele que vem chamado Biscoito Globo. E no dia que eu entrei na Tristão, eu falei, poxa, eu sou bom em vender laranja, limão, biscoito, mas espera aí, eu estou tendo a oportunidade de vender café para o mundo. Então, pense grande, não pense pequeno. E outra coisa, durante a sua história, você vai ter oportunidade de, talvez até, ganhar um salário um pouco melhor, mudar para uma outra oportunidade, um outro segmento, mas ali aonde Deus te plantou, seja fiel, siga a tua história, respeite os valores da empresa e faça valer uma coisa. Aquele que ali te colocou tem um plano para você. E esse plano, ele caminha junto com os anseios da empresa. Não é porque você se acha bom que você vai crescer. Você precisa provar que você é, de certa forma, importante. Não indispensável, ninguém é indispensável, mas importante para a estrutura. Vocês podem imaginar que um office boy chegaria a ser convidado para a presidência do Conselho de Exportadores de Café do Brasil? Isso só aconteceu por 2 motivos. Um, por Deus, e outro, pela Tristão. Eu queria, Márcio, primeiro te parabenizar pela sua história. É de fato muito emocionante, né? A gente olhar para tudo isso. Eu também quero agradecer a Tristão por esse reconhecimento, né, de você. É de fato muito honroso a sua fala e eu fico muito feliz, né, quando eu olho para sua história e vejo o quanto você evoluiu dentro da empresa, porque também incentiva a nova geração a acreditar, né, que a gente pode de fato transformar. E seja essa transformação pelo café ou em outros mercados, isso pode acontecer. Então eu tenho certeza que a gente ficaria horas aqui conversando. Eu quero agradecer a sua fala. E você que está em casa, né? Se quiser, de fato, e gostou desse conteúdo, compartilha com mais gente. E se você também, assim como nós, né, Márcio, acredita no poder transformador do café, eu quero te convidar a assistir os próximos episódios também da nossa série aqui de episódios, né? Da nossa pausa para o café. E eu espero vocês nos próximos episódios.